Pai. Mas, Senhor Jesus, se esforçaram para estar aqui nesta noite, para adorar e bendizer ao Teu nome, Pai. Eu sei que é uma recompensa da Sua parte, Senhor, a cada um dos meus irmãos que aqui já estão, aqueles que estão a caminho, se preparando em sua casa para este culto. Que o Senhor nos conduza e traga-os em paz até este lugar, Senhor. Nesta noite de oração, ó Pai, nós nos colocamos diante de Tua presença, Senhor, e rogamos, ó Pai, para que o Senhor Deus olhe para nós com bondade e misericórdia, pedindo que o Senhor Deus olhe, Senhor, para nós com graça nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor Deus venha, Senhor, nesta noite derramar o Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor Deus sinta a liberdade neste lugar para derramar da Tua glória. Nós estamos juntos, unidos no mesmo propósito, Senhor, propósito este, ó Pai, de nos reunirmos como igreja, de buscarmos a Tua face, de louvarmos a Ti, Senhor Jesus, nesta noite. Receba, ó Senhor, o nosso culto, receba, ó Senhor, a nossa adoração, receba, ó Senhor, o que nós entregaremos a Ti nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Desde já eu quero repreender, Senhor Jesus, toda obra, Senhor, do inimigo, tudo, Senhor, do inimigo tem feito, ó Pai, no mundo espiritual, para travar, Senhor, a nossa adoração, para travar, Senhor, o avanço desta obra, em nome de Jesus. Nós oramos para que seja aniquilado todo plano maligno, para que o Senhor desfaça, Senhor, e desarme o inimigo, ó Pai. Sim, Deus, eu declaro sobre esta igreja que toda a arma que o inimigo preparou, ela não vai prevalecer, Senhor, contra a Tua igreja, contra o Teu povo, Senhor. Não vai prevalecer, Senhor Jesus, contra as nossas vidas, Pai. Sim, Senhor, eu creio, Senhor, que Tu és o Todo-Poderoso e está, Senhor Jesus, por nós. E eu sei, Senhor, que ninguém, Senhor, será contra as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, guarda-nos, Senhor, livra-nos de todo mal. Guarda-nos, Senhor Jesus, das propostas satânicas, Senhor, da tentação do mal. Em nome de Jesus, guarda a Tua igreja, Senhor. Livra o Teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor Deus continue, ó Pai, com a Tua potente mão estendida sobre este povo. Peço, Senhor, em nome de Jesus, derrama dons espirituais sobre a Tua igreja, derrama dons espirituais sobre o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus venha derramar dons sobre esta igreja, ó Pai, dons espirituais, Senhor, em nome de Jesus, para servirmos a Ti, Senhor, com alegria, ó Pai, e a Tua obra, Senhor, e a Tua igreja ser edificada através dos dons. Sim, Senhor, é isso que eu peço a Ti, Senhor, que esta obra venha avançar, Senhor Jesus, venha crescer, ó Pai, e venha romper, Senhor, que nada impeça o crescimento desta obra, Senhor. Nós estamos no mesmo propósito, um, Senhor, ajudando e auxiliando o outro, e o corpo está sendo ajustado, ó Pai. Eu sei que o Senhor, no tempo certo, promoverá o crescimento da Tua parte, Senhor. Mas eu peço em nome de Jesus que venhamos crescer, Senhor, não somente em quantidade, mas que venhamos crescer, Senhor, em qualidade de adoração, em qualidade, Senhor, no serviço, em excelência, Senhor Jesus, com amor pela Tua obra. Por isso eu peço, Senhor, em nome de Jesus, encha os nossos corações, ó Pai, nos dê, Senhor Jesus, ânimo para continuar a carreira que o Senhor nos propôs, ó Pai, a carreira que nos foi proposta, que com ânimo venhamos seguir, que com ânimo venhamos avançar, Senhor. Em nome de Jesus eu peço isso a Ti, Senhor, que Tu, ó Pai, venha quebrar as correntes, quebrar as algemas, quebrar os grilhões, Senhor Jesus, de todo aquele que aqui entrar, Senhor, neste lugar,
Sim, ó Pai, eu quero declarar que aqui seja um lugar de transformação. Aquele que entrar, Senhor, por essas portas e estiver, Senhor Jesus, precisando de cura, que seja curado. Aquele que entrar por essas portas, Senhor, estiver precisando de libertação, que seja liberto. Que o Senhor venha libertar, Senhor, os cativos e oprimidos, ó Pai. Foi para isso a qual o Senhor Deus nos levantou, foi para isso a qual o Senhor Deus estabeleceu esta igreja neste lugar, para que no nome de Jesus venhamos libertar os cativos e oprimidos do diabo, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos declarar sobre este bairro, Senhor Jesus, que o Senhor Deus esteja com as mãos estendidas, ó Pai, que o Senhor Deus esteja estendida, Senhor, sobre este bairro com as tuas potentes mãos, Senhor, e traga salvação a este povo, a todo aquele que ainda não conhece ao Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, salva, Senhor, este bairro, salva, Senhor, nestas ruas, Senhor, salva, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, porque nós cremos no tempo de salvação, Senhor, para este lugar, ó Pai. Eu creio, Senhor, que no teu tempo, ó Pai, o Senhor Deus coloca, Senhor, os peixes na rede, assim como o Senhor fez com Pedro, e eu creio que o Senhor Deus, no tempo certo e oportuno, assim também pode fazer, Senhor, para conosco e esta igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, levanta obreiros nesta grande obra, Senhor, levanta diáconos, evangelistas, Senhor, presbíteros nesta obra, para que façam, Senhor, a obra com alegria e promovam o avanço do reino, Senhor, porque nós cremos, ó Pai, que nós estamos fazendo para homens, mas estamos fazendo para Ti, Senhor, e eu sei, Senhor, que o propósito maior é o avanço do reino, é o avanço do Teu reino, Senhor. Então nos dê palavra de ânimo, nos dê, Senhor Jesus, um abraço, Senhor, de ânimo, ó Pai, onde nós venhamos, Senhor Jesus, abraçar pessoas, acolher pessoas e elas sejam transformadas, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, para que o Senhor Deus nos capacite a cada dia para continuar fazendo a obra a qual o Senhor nos chamou, porque a capacitação vem de Ti, Senhor. Tu és aquele que dá dons, Tu és aquele que dá o Espírito para capacitação ao santo ministério, e eu rogo, Senhor, a Ti, capacita-nos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu peço, capacita-nos, Senhor, para esta grande obra, em nome de Jesus, Pai. Eu peço, encha do Teu Santo Espírito, Senhor, batiza com Teu Espírito Santo aqui nesta igreja, Senhor. Se houver um irmão, uma irmã que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, um jovem, um adolescente, uma criança, Senhor, eu sei que o Senhor não mudou, que o Senhor ainda pode batizar em nossos dias, não dependendo de eventos, ó Pai, mas num dia comum, assim como neste culto, o Senhor pode batizar com o Espírito Santo, Senhor. Eu creio, ó Pai, que o Senhor Deus pode derramar o Teu Espírito aqui nesta noite, derramando dons espirituais, batizando com o Espírito Santo, capacitando para a grande obra. Sim, Senhor, eu creio nisso, ó Pai, e eu peço, Espírito Santo, tens liberdade aqui neste lugar, tens liberdade aqui nesta noite, habita, Senhor, no meio dos louvores, habita, Senhor, no meio dos louvores nesta noite, Senhor. Nós não estamos para louvar, Senhor, e para agradar ninguém, Senhor, nesta noite, a não ser a Ti, Senhor. É para agradar somente a Ti, Senhor. É para agradar somente a Ti, Senhor. Por isso eu peço, receba o nosso louvor e nossa adoração, Senhor. Em nome de Jesus, receba o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, quebra, Senhor, os grilhões e as cadeias e algemas, Senhor. Eu creio, Senhor, que nada irá nos impedir nesta noite. Eu creio, Senhor, que nada irá nos impedir nesta noite, Senhor, de ofertarmos a Ti, Senhor, o nosso melhor, de entregarmos, Senhor, a nossa melhor adoração. Onde há um coração preocupado, onde há um coração, Senhor, que está, Senhor Jesus, angustiado,
Eu peço, Senhor, envolva a Ti, ó Pai, restaura esse coração, traz alegria neste coração, traz paz neste coração, Senhor, em nome de Jesus, para que nada roube a adoração que só a Ti pertence, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que chegou aqui cansado, Senhor, pela correria do dia, Senhor, ou talvez está sobrecarregado de tantas atividades acumuladas, mas eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor Deus traga alívio, Senhor, tira todo o cansaço nesta noite, em nome de Jesus, tira toda a fadiga nesta noite, em nome de Jesus, Senhor, que nada, Senhor, impeça a nossa adoração de chegar a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Aquele que está triste, Senhor, faz sair daqui alegre e feliz. Eu creio, ó Pai, na Tua palavra que diz que na Tua presença há abundância de alegria. Por isso eu declaro, Senhor, onde houver um coração triste, onde houver uma pessoa entristecida, ó Pai, pelas situações da vida, Senhor Jesus, por tudo que tem passado, entristeceu o coração, eu declaro que nesta noite, na Tua presença, encontre abundância de alegria, Senhor. Sim, ó Pai, eu peço, invada este coração com a alegria do alto, invada esta mente, Senhor, com a alegria do alto, para que venha, Senhor, se regozijar em Ti, Senhor, se animado, Senhor, se fortalecendo, Senhor, encontrar ânimo em Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, pelas famílias que aqui já estão representadas e apresenta cada família, Senhor Deus, que compõe essa igreja, que o Senhor Deus continue abençoando os lares, as casas, as famílias, guardando casamentos, guardando, Senhor Jesus, relacionamentos. Não deixe, Senhor, nenhum lar padecer, ó Pai. Em nome de Jesus eu quero declarar sobre os lares, Senhor Jesus, um tempo de cuidado por Ti, Senhor, que não falte nada, Senhor, nas casas, que não falte nada à mesa dos Teus filhos. Eu sei, Senhor Jesus, e creio na Tua palavra, dizendo, Senhor, que nada irá faltar àqueles que buscam a Tua face, Senhor, que o justo, ó Pai, tem a sua descendência, Senhor, passará fome, Senhor. Eu creio, Senhor, na Tua palavra viva e eficaz, e eu peço, Senhor, a Ti, receba o nosso culto uma vez mais nesta noite, Senhor, receba a nossa adoração a Ti, Senhor, nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba, Senhor, para si honra e glória, receba, Senhor, para si louvor e adoração, Pai, pois tudo é Teu, Senhor, tudo vem de Ti, ó Pai, tudo é para Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, peço, Senhor Jesus, que o Senhor Deus venha, Pai, trazer alívio, conforto àqueles, Senhor Jesus, que estão abatidos, aqueles que estão oprimidos, Pai, que a Tua potente mão, Senhor, venha fortalecer, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma noite para adorar e bendizer ao nome do Senhor juntamente com a igreja dele. Nós não temos o costume de fazer isso, mas eu sinto de ler uma passagem da Bíblia que se encontra em Hebreus 10, a partir do 19. Glória a Deus. Diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Eu não sei se alguém aqui entrou nessa noite ou nos últimos dias com culpa
na consciência. Culpa pelos pecados cometidos, pelo passado, pelos erros cometidos. Mas nessa noite o Senhor nos traz a consciência de que o sacrifício dele foi o suficiente para nos perdoar naquela cruz. E não há nada, nenhum pecado confessado que não tenha perdão. Porque a palavra de Deus diz que se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então eu te convido nessa noite, vamos ficar de pés. Vamos entrar na presença do Senhor com ousadia, com a plena certeza de fé que Ele nos perdoou, nos sarou e nós podemos acessar essa presença nessa noite. Senhor Jesus, nós somos gratos, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor se entregou naquela cruz, morreu e ressuscitou para que hoje estivéssemos aqui. E nós, Senhor, nessa noite queremos declarar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti, Senhor. Aleluia. Nós queremos, Senhor, nessa noite entrar em Tua presença, porque nós não viemos aqui para mais um culto. Não é mais um culto, não é mais uma terça-feira, não é mais um culto de oração, mas é um dia que pode ser marcado pela Tua presença neste lugar. E nós clamamos, Senhor, vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo, porque nós precisamos de Ti. A nossa vida aqui é em vão, Senhor, se o Senhor não fizer presente neste lugar. Por isso pedimos, Senhor, manifesta a Tua presença neste lugar e tenha liberdade em nosso meio, Pai. Apesar, Senhor, do cansaço da vida, do dia a dia, da correria, Senhor, no emprego, Senhor, em casa, com nossa família, nós escolhemos a melhor parte, que é estar aos Teus pés nessa noite. Em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra e receba, Senhor, cada louvor nesta noite, porque é para Ti, Senhor, é para Tua glória. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor. Preciso de Ti. Levanta meu coração.
Do Senhor todos os dias. Os irmãos podem se sentar. Eu quero desde já abrir a oportunidade. Algum irmão que quiser falar alguma coisa, cantar um louvor. Glória a Jesus, aleluia. Bendito seja o teu nome. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, eu não poderia de agradecer, né? E também de vir dar esse testemunho do que o Senhor fez. Então, terça-feira nós estávamos aqui, né? Reunidos, como nós estamos hoje. Então, terça-feira nós também estávamos aqui. E quando o pastor perguntou se alguém quisesse oração para a família, eu pedi oração pelo meu filho, pelo Gabriel. O pastor lembra, né? E o meu filho já fazia uns dias que ele estava passando muito mal. Ele estava em viagem lá para o lado de Minas e ele sentia forte dor de cabeça e eu estava muito preocupado com ele. Eu falava, meu Deus, se acontecer alguma coisa, como que eu vou fazer para chegar até lá, Jesus? E ele estava sentindo muita dor no estômago. E eu falei, o que eu posso fazer como mãe é orar. E comecei a orar. E ele veio para casa e eu levei ele no médico, né? E o médico pediu vários exames para ele. Ele ainda não fez. Porque ficou bem caro, mas aí como ele vai ter que fazer um outro exame, eu falei, vamos deixar para fazer essa semana. Mas Deus é aquele. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele conhece as nossas necessidades. Eu falo que quando uma mãe de joelho, o filho em pé. Porque não tem cabeça que fica. Não tem enfermidade que fica. Porque maior é o nome de Deus. E aí, só que ele fez, ele passou no médico, o médico falou, passou um remédio para o estômago, mas pediu vários exames. Os exames não ficam baratos. Fica bem carinho. Mas nisso ele foi chamado para voltar para o serviço dele, que ele tinha uma outra viagem. E nisso ele foi nessa viagem. E é por isso que eu estou falando aqui. E daí na terça-feira, à noite, eu estava aqui, mas eu estava já orando e eu estava falando, Senhor, ajuda ele naquele lugar, Senhor. Deus, opera. E quando o pastor começou aqui na terça-feira à noite a orar, eu lembro muito bem que foi falado até de obra de macumbaria. Muitas vezes as pessoas não acreditam, irmão. Mas é bom acreditar. Porque existe o bem e existe o mal. Não é todo mundo que se alegra com a nossa alegria. Não é todo mundo que se alegra com aquilo que nós temos. Por isso que tem coisas que nós temos que vigiar e não abrir a nossa boca. E aí, o pastor falando, eu tomei posse. Eu comecei a orar, falei, pois eu repreendo todo mal, toda seta maligna. O Senhor vai de encontro aonde ele está naquela cidade. Os irmãos saberem que Deus é Deus, que Deus não é homem para que minta, nem homem para que não cumpra com a palavra, com a promessa dele, ele não falha. Aleluia, Jesus. E eu sempre oro, eu sempre, quando estou em casa na quarta-feira, se eu não venho aqui, eu dobro o meu joelho. E eu não vim, eu sou sincera, eu não vim, porque eu estava tão cansada. Mas tem uma coisa, o meu compromisso é com Deus, não é com homem. Glória a Deus. Mas eu me levantei e comecei a orar na minha casa. Falei, não dá mais tempo, mas eu oro em casa. Eu não atendo o telefone, eu desligo a minha campainha e fico lá, eu e Deus, Deus e eu, porque eu fico em consagração. Glória a Deus, aleluia. E eu também, sempre nas quartas que eu estou na minha casa, eu gosto de ir na tarde da bênção. Porque eu gosto de dar glória ao meu Deus. Porque Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de toda adoração. E ali eu fiquei, e quando eu terminei a minha oração, o telefone toca. E isso já ia se dar umas 10, quase 11 horas. Ele falou assim, mãe, eu estou aqui sentado, tomando meu suco, mas eu estou com uma dor de cabeça tão forte. Eu não sei se eu vou conseguir trabalhar.
consagração de manhã. Não vem quem não quer, as portas estão abertas. Arai decou, manai. Mas é bom nós buscar no Senhor, porque Deus é aquele que responde a nossa oração. Ele responde o nosso clamor. Eu falei, eu vou na tarde da bênção e vou orar por você. Eu estou orando e vou continuar, mas faça a tua parte, a sua parte. Levanta aí, vai. Pega oração. Ele foi. Chegou lá, estava acabando, estava no amém. Arai, decou, xaramanai, decou. Aí ele pediu oração para aquele irmão. Ele falou assim, mãe, aqui eu estou numa igreja. Eu falei, você não olha para a placa, você olha para Deus, para Jesus, que Ele tem o poder de curar. Aleluia. Ele falou assim, mas eu estou aqui, sabe, mãe, na Deus e amor. Eu falei, então você tem homem de oração, tem mulher de oração, aramanai, tem mulher que busca, tem homem que busca, tem homem que está em oração. E assim, quando aquele irmão orou por ele, aí, pastor, repreendeu a obra de macumbaria, e depois ele me contando que ele passou mal, que vomitou lá, e porque teve vergonha, eu vomitei até lá na igreja. Falei, não tem problema, porque o mal tem que sair. Glória a Deus, aleluia. Todas as coisas malignas têm que sair, porque Jesus tem poder. Glória a Deus, Ele ainda é o mesmo de hoje, de amanhã. Ele continua operando, fazendo milagre. Ele continua libertando, salvando e curando. Aleluia. Aí aquele senhor, ele orou pelo meu filho, ele repreendeu a obra de macumbaria, ele repreendeu aquela dor de cabeça, aquela enfermidade. E ele falou, vai embora, você está curado porque Jesus chegou primeiro. Glória a Deus. Ele ainda falou assim, em teu estômago, no seu estômago. E eu estava falando com ele todos os dias e estava repreendendo. Porque eu sei que não é brincadeira. Ele falou, em nome do Senhor Jesus Cristo, estou repreendendo um mal que poderia se tornar um câncer no seu estômago. Arai, decomanai. Xaramanai, decomanai. Jesus é poderoso. Jesus é poderoso. Aras, decomanai. Ele cura, ele liberta. Aras, decomanai. Aí, irmãos, ele voltou para o lugar que ele tinha que voltar, que ele estava hospedado lá no hotel, mas ele vinha embora à noite. Ele chegou, já foi viajar hoje de novo também. Mas para a honra e glória do Senhor, eu perguntei, você está bem? Ele falou, estou bem, mãe. Não senti mais nenhuma dor de cabeça, não senti mais nenhuma dor no meu estômago. Eu vou viajar, porque quando eu voltar nós vamos fazer, porque nós também não podemos ser ignorantes, né? Mas também temos que ir, porque o Senhor também deixou o médico aqui na terra. A gente também tem que vigiar com a nossa saúde. Mas o que eu quero falar, meu irmão? Eu quero falar que acima de tudo, acima dos médicos está o nosso verdadeiro médico, que é o nosso Deus. Ele é médico dos médicos. E quando ele quer virar, ele entra. Quando ele quer operar, ele opera e ninguém impede o trabalhar dele. Não tem macumbaria, não tem feitiçaria, não tem bruxaria que fica, porque o Senhor ele chega primeiro e ele quebra todo mal. E eu quero agradecer o Senhor, e eu quero agradecer o nosso Deus, o quanto Ele é bom, o que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Como sempre, é motivo de alegria de estar na casa do Senhor para adorá-lo, né? E gostaria só de chamar o Mateus, que ele está com oportunidade, ele queria ter vindo antes da irmã Cida, e está sempre a oportunidade de dar o Mateus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, glória! É bênção mesmo, Deus é bom. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu gostaria de trazer um louvor. Se os irmãos conhecerem, por favor, acompanhem comigo para a gente louvar junto, engrandecer o nome do nosso Deus, que é o único digno de toda a honra e toda a glória. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.
Da igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome santo do teu Filho Jesus, meu Deus, que eu oro, meu Deus, agradecendo por mais, meu Deus, essa oportunidade de estar orando ao Senhor juntamente com a tua igreja, meu Deus, juntamente, meu Deus, com os irmãos que eu verei do céu, meu Deus, que participarão, meu Deus, das bodas do Cordeiro comigo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te apresento, meu Deus, as ofertas, meu Deus, e os dízimos que chegarão, meu Deus, nesta casa, meu Deus, que serão bem aproveitadas para a honra e glória do teu santo nome, meu Deus. Abre portas, meu Deus. Continua, meu Deus, abençoando aqueles que já estão com a porta aberta, meu Deus, com a promoção, meu Deus. O Senhor sabe todas as coisas, meu Deus. Aquele também, meu Pai, que tem um desejo, meu Deus, de ofertar na tua casa, mas uma oferta porque as portas não se abriram ainda, meu Deus, mas tem um desejo no seu coração, meu Deus, transforma, meu Deus, em realidade, meu Deus, e assim ele venha contribuir, meu Deus, não para bem, meu Deus, de outra coisa, mas o bem unicamente da tua obra, meu Deus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor não deixe o inimigo, meu Deus, roubar essa dádiva, meu Deus, que é da gente contribuir na tua casa, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te agradeço, meu Pai, por mais um dia, meu Deus, estar em tua presença, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, por o Senhor tocar no coração dos meus irmãos, meu Deus, e vir ouvir a tua palavra, vir orar ao Senhor, buscar um auxílio da tua parte. É essa, meu Deus, a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Glória ao santo e precioso nome, Senhor Jesus. Só da Igreja Pai Senhor. Amém. Vamos louvar o 186. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Deus quer vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu tirei ao findar essa missão, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Dessa é a minha oportunidade. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos ouvir a palavra. Vamos ficar de pé. Eu queria convidar aqui a irmã Michele para estar fazendo essa oração, apresentando os pedidos que ali foram depositados. E também eu queria pedir oração, não sei se os irmãos chegaram a ver na comunidade do setor, pedir oração pelo Benjamin, é um bebê de 5 meses, ele está sendo medicado até venosa e os médicos não chegam no diagnóstico. E ele é netinho da Emma Rose, não sei se todos conhecem, mas ela frequenta aqui a nossa igreja e eles pediram oração, então eu peço para a igreja que esteja intercedendo por ele, amém? Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém, irmãos? Vamos estar orando pelo pedido de oração, pelo Benjamin e pela nossa irmã Nicole, que vai estar fazendo a palavra, amém? Senhor Deus de poder e de glória, Pai, nós entramos diante da Tua presença nesta noite, ó Pai, para te pedir, Senhor amado, que o Senhor venha, Senhor, sobre cada pedido, Senhor. Tu conheces, Senhor, a necessidade, Senhor, dos nossos irmãos, ó Pai. Se seja uma cura, Senhor, uma porta aberta, Senhor, uma restauração, uma transformação, uma libertação, que o Senhor possa entrar com a providência, ó Pai. A Tua palavra diz, Senhor amado, que
o Senhor é aquele que faz, Senhor amado, o Senhor é aquele que opera. Oh, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento esses pedidos de oração. Eu te apresento, ó Pai, a cada irmão, ó Pai, essa criança, Pai, que se encontra enferma, Pai, o Benjamin. Senhor, é o Deus, ó Pai, que pode curar esta criança, Pai, vai visitando o sangue, meu Pai, vai visitando meu organismo desta criança, Pai, pelo poder do teu sangue, traz à existência tudo aquilo que não existe, ó Pai. Repreende, meu Pai, toda enfermidade, toda assolação, meu Pai, que essa família tem enfrentado, Senhor. Deus de poder e de glória, opera, Senhor, o teu milagre, Pai. Corta todo laço, Senhor, na vida dessa criança, meu Pai. Toda a fúria do inimigo, Pai, é repreendido pelo poder do teu sangue. Pai, vai de encontro, envia teu anjo, Pai, com a espada de fogo e vai cortando todo laço, Deus de poder e de glória. Em nome do Senhor Jesus, vai dando livramento, Pai, vai restaurando, Senhor. Pai, aviva a tua igreja, Deus de poder e de glória, Senhor. Deus de poder, aleluia, Pai, movimenta as águas, Pai. Ai, tu és o médico dos médicos, tu és o advogado, Senhor. Entra, Pai, nesta causa, Senhor. Entrega a vitória, Senhor. Deus de poder e de glória, vai visitando os celeiros, ó Pai. Vai restaurando, Senhor. Vai tirando a frieza, Pai. Vai despertando, Pai, entra onde o outro homem não pode entrar. Opera, Pai, onde o homem não pode operar. Tu és, Pai, aquele que faz. Vai tirando toda a individualidade, Pai, toda a dúvida, Pai, porque o Senhor não opera no meio da dúvida, Senhor. Movimenta as águas, Senhor, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Pai. Senhor, apresento, meu Pai, a vida da Nicole, Senhor, nas tuas mãos. Usa ela como canal de bênção nas tuas mãos, meu Pai. Levanta ela, Senhor, com ousadia, com autoridade. Espírito Santo de Deus, derrama a tua porção dobrada sobre a vida dela, meu Pai. Que o teu Espírito Santo esteja sobre a vida dela nesta noite. Prepara, Senhor, os nossos corações. Vai tirando toda a distração, tudo aquilo que não provém de ti. Deus vai tirando insegurança. Levanta ela, pelo poder do teu sangue, Pai. Da ousadia, Pai, autoridade do teu Espírito Santo. Fala conosco, não aquilo que nós tenhamos ouvido, mas aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que ela seja um canal, Senhor, esta noite. Enche, meu Pai, a boca da tua filha. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém, glória a Deus. Paz, Senhor, igreja. Amém. Podem se sentar. Eu gostaria de ler com os irmãos Mateus 13, a partir do versículo 3. Glória. Glória. Os irmãos acharam? Eu vou começar a ler para a gente assim. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se, e porque não tinham raiz, elas murcharam-se. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra, e deram fruto, algumas 100 vezes, outras a 60 vezes, e outras a 30 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, eu estava meditando essa palavra desde ontem. No grupo de adolescentes, a gente está fazendo um devocional em Mateus. E quando a Gabi me chamou para trazer a palavra hoje, veio essa palavra no meu coração. E eu separei em 4 partes. E a primeira começa no versículo 9, quando Jesus fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O primeiro ponto que eu queria conversar com os irmãos
acerca da nossa resposta à mensagem de Deus. Porque Deus espera de nós uma resposta quando nós recebemos a palavra dele. E a partir do versículo 10, quando Jesus começa a falar por parábolas, os discípulos perguntam para ele, por que ele estava falando por parábolas? Parábolas é como se fosse história, alegorias que Jesus usava para revelar a verdade sobre o reino dos céus. E Jesus responde a eles, que a eles era revelado, os mistérios de Deus, mas a outros não. E a gente pensa, quando a gente lê esse versículo, se eu não me engano, é o 11, que ele fala que é dado a eles conhecer o mistério de Deus, a gente pensa, nossa, mas tem pessoas escolhidas para entender a palavra de Deus desde o início e pessoas que não são. Mas na realidade, o conhecimento da palavra de Deus, ele é acessado por meio de uma resposta que damos a ele, quando a gente ouve a palavra. No versículo 12, Jesus explica que aquelas pessoas que não entendem, elas veem, mas não veem. Elas ouvem, mas não ouvem nem compreendem. Isso significa que elas ouviam a palavra de Deus, mas elas não escutavam. E são duas coisas diferentes. Eu coloquei aqui o significado para a gente conferir. Ouvir é a capacidade de perceber sons através do sentido da audição. É uma coisa humana, a gente percebe os sons. Está rolando som lá fora, a gente está percebendo. Eu estou falando com vocês estão percebendo. Mas escutar envolve um ato mais consciente. A gente está ouvindo, mas a gente está ouvindo com atenção e com uma intenção de entender o que está sendo ouvido. Ou seja, enquanto ouvir é uma ação passiva e biológica, uma coisa natural, algo que acontece assim naturalmente, a gente não escolhe ouvir alguma coisa, a gente ouve naturalmente. Escutar exige foco, interesse e disposição para interpretar aquilo que nós estamos ouvindo. Glória a Deus. No versículo 15, Jesus fala que o coração daquelas pessoas estava endurecido. E mesmo que elas quisessem entender a palavra de Deus, elas não iriam entender, porque elas não estavam com o coração aberto. E Jesus fala na sua palavra, se hoje ouvires a minha voz, não endureça o seu coração. Então, Deus espera uma resposta à sua mensagem. Ter o coração aberto ou endurecido à mensagem de Deus é uma resposta nossa, é responsabilidade nossa. Aí ele fala no... Cadê? Glória a Deus, aleluia. Ele fala nos próximos versículos que aqueles que já têm, é-lhes dado mais, ou seja, aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, ele dá mais conhecimento ainda, que vem do céu. Mas aquelas pessoas que pouco têm, que só ouvem a palavra de Deus, até o pouco vai ser tirado delas. Então, é mediante a resposta de cada um que vai ser o entendimento e o conhecimento da palavra. Bom, e o segundo ponto que Jesus fala, que são 4 tipos de solo, onde essa semente é semeada. A semente é a palavra de Deus. O primeiro solo é o solo à beira do caminho. O segundo é o solo pedregoso. O terceiro é o solo cheio de espinhos. E o quarto é o solo fértil. E a gente vê que a disputa espiritual, ela existe em todos esses solos. Ou seja, o inimigo sempre está ao nosso derredor, bramando como leão para roubar a palavra de Deus de nós. E o que decide se ele vai roubar ou não essa palavra é como que a gente recebe e guarda essa palavra. É o que determina se essa semente vai frutificar ou não. Se a gente esconde e coloca no nosso coração, igual o salmista fala, esconde a tua palavra no meu coração para não pegar contra ti. E aí Jesus fala como que é a resposta de cada solo à palavra, O primeiro solo começa no versículo 19, a explicação. Ele fala: quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto do caminho. A gente vê que o solo que fica junto ao caminho, ele não tem terra. Então, quando o semeador deixa cair a semente não é germinada. A semente ela fica exposta porque ela não entra na terra, porque junto ao caminho não tem terra. E a semente fica muito vulnerável ao ataque do inimigo, que ele fala que é o ataque do maligno, que são as aves, que vêm e tomam a semente. Por quê? Porque não há compreensão da palavra, não há onde a semente ficar, não tem onde ela germinar, porque a pessoa só ouviu, mas não recebeu no seu coração para entender a palavra de Deus. Toda vez que a gente ouve ou que a gente lê a palavra de Deus, o momento seguinte a isso, ele é muito significativo, porque é onde o inimigo vai querer roubar.
Então, se a gente ouve e apenas deixa ela para lá, não tenta compreender, não tenta entender, não tem interesse em entender o que o Senhor diz, é muito fácil do inimigo vir roubar a semente. Porque não basta a gente apenas ouvir a palavra, né? Plantar a semente, a gente precisa regar a semente, dar continuidade. Porque muitas das vezes a gente acha que a palavra de Deus é só o início. Mas a gente vê lá em Hebreus 1, 2 e 3, que fala assim: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, Cristo, sendo o resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, sentou-se à destra da majestade nas alturas. A gente vê que o verbo, que é Jesus, que é a palavra, através dele existiram todas as coisas, mas não ficou tudo lá. Ele deu continuidade. A sua palavra sustenta todas as coisas, sustenta o universo. Então a palavra é continuidade, é início, meio e fim. Não é só ouvir a palavra aqui na igreja e deixar ela para lá, mas é dar continuidade, é regar todos os dias a palavra de Deus. Então a gente vê que nesse tipo de solo não existe nenhum tipo de frutificação, né? Porque a palavra entrou, mas não houve o cultivo, né? O diabo roubou o entendimento, porque a palavra estava vulnerável. A gente vê que o salmista, novamente citando ele fala que esconde a palavra no coração para ele não pegar contra o Senhor. Então nós não podemos ser esse tipo de solo, porque esse tipo de solo deixa a palavra de Deus vulnerável, o entendimento é esquecido. Bom, o segundo tipo de solo é o solo pedregoso, que Jesus explica no versículo 20 e 21. Mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, apenas dura um tempo, pois quando vem tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se esmorece. Bom, a gente vê que nesse solo já tem um resultado inicial, a pessoa recebe com alegria a palavra, né, a semente, mas não tem conclusão. Tem um resultado inicial, mas a gente não vê a conclusão, não vê o fruto. Né? Tem aquele resultado inicial da semente ser brotada. Não é igual ao primeiro solo, que a semente nem foi brotada. O solo pedregoso é aquele que tem um pouquinho só de terra em cima e embaixo já é rocha. Então a semente não consegue criar raiz. Então ela logo cresce, né? Floresce, porque antes do fruto vem o florescimento. Ela floresce, mas aí quando vem o sol, ela se queima e não consegue se reerguer, porque ela não tem raiz em si mesma. Ela não consegue acessar a água, os nutrientes necessários para continuar viva. E o que determina a continuação do processo de Deus em nós, através da sua palavra, é a profundidade. Porque o processo só vai acontecer se houver profundidade. Porque a gente precisa ter raízes profundas em Cristo para conseguir acessar o conhecimento e a verdade da sua palavra. Nós precisamos recusar a superficialidade, que tem sido muito difícil na nossa geração. Porque tudo para nós é muito fácil, a gente tem acesso a tudo muito fácil, a gente não precisa fazer pesquisas a fundo. A gente tem tudo fácil, a gente pesquisa no celular, tem o chat GPT agora, se você quiser montar qualquer coisa lá, você monta, não precisa pesquisar nada. Mas o Senhor nos faz um convite para a gente recusar essa superficialidade. Olha uma coisa que a gente tem acesso todo dia, que é a Bíblia, que muitos países não têm mais. E às vezes a gente fica tão superficial, acessa somente pelo celular, lê somente um versículo por dia, sendo que está aqui disponível para a gente. É um recurso que a gente tem que muitos não têm. A gente precisa se aprofundar na palavra de Deus. Porque a gente quer os resultados, né? A gente quer os frutos, mas a gente não quer ter o trabalho de se aprofundar. Se você quer pregar bem, você precisa se aprofundar na palavra. Se você quer cantar bem, você precisa estudar e orar para Deus te dar unção. Ou você mergulha mais fundo, ou não vai haver frutificação. Não adianta a gente ficar só no raso. Deus quer que a gente mergulhe mais fundo na palavra dele. E essa pessoa do solo pedregoso, qualquer coisa tira a atenção dela. Vem as perseguições, vem as lutas, qualquer coisa tira a atenção dela e rouba o entendimento da palavra. Eu queria ler aqui em Abacuque 3, no 17, que ele fala assim:
mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ainda assim eu regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os seus lugares altos. Você sabe o que é esse versículo 19? É o Salmo 18. Por que ele estava firme? Porque ele estava firme na palavra, no conhecimento, ele tinha profundidade. Então mesmo que faltasse o gado, que era tudo que eles tinham, era o alimento deles, ele falava, ainda assim eu vou regozijar o Deus da minha salvação. Porque ele tinha a palavra ficada no coração dele. Bom, aí a gente vai para o próximo solo, que é o solo com espinhos, que ele explica no versículo 22. E também, o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Bom, a gente vê que o solo ele já tinha espinhos. E se a gente não arranca os espinhos, eles vão crescer e sufocar a palavra. Lembrando o texto de Abacuque que a gente falou, ele diz que as circunstâncias não iriam esmorecer ele. Por quê? Vinha uma circunstância e ele falou assim, não vou dar atenção para isso. Eu vou arrancar esse espinho, porque senão ele vai sufocar a palavra que veio ao meu coração. Quem não tem profundidade sucumbe à pressão das circunstâncias ou da valorização das riquezas. Igual Jesus fala. Aquilo que nos falta ou que nós temos em abundância pode roubar a palavra e o entendimento da palavra no nosso coração. Às vezes a gente não fica pensando no dinheiro que está faltando para pagar uma conta, ou na água que vai cortar, ou no alimento que não vai ter amanhã. Ou a gente só fica pensando, nossa, eu tenho muito guardado, eu posso ficar de boa porque eu tenho muito guardado. E às vezes isso está roubando a palavra do Senhor de nós. E isso que traz a ansiedade, isso que traz a depressão, isso que traz a angústia, a tristeza, porque a gente coloca os nossos olhos no que está faltando, ou no que está tendo muito. Então, Jesus nos convida a olhar para a palavra dele, para semear a palavra dele no nosso coração, para regar todos os dias, dar continuidade. Porque ele fala, mesmo que você esteja ansioso, lança sobre mim todas as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Porque vocês se preocupam com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão comer. Olha os passarinhos, as flores, eles não fazem nada e Jesus cuida deles. Olha como são lindas as flores, os lírios do campo. E eles não fazem nada para se vestir com toda essa beleza. É o Senhor Deus quem cuida deles. E por fim a gente chega no solo fértil, que é o último, que ele explica no versículo 23. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende-a. E também dá fruto. E um produz 100 vezes, outro 70 vezes e outro 30 vezes. O solo fértil é aquele que recebe a semente e faz ela brotar, faz ela dar frutos. Ou seja, ouve a palavra e a compreende. Recebe a palavra com alegria, mas continua regando a palavra de Deus. O que determina a frutificação é a compreensão da palavra de Deus. É a forma que eu ouço. Será que nós estamos ouvindo ou escutando a palavra de Deus? A continuidade dará o fruto. A gente vê um exemplo da mulher do fluxo de sangue. Com certeza algum dia foi plantada a semente no coração dela. Ela ouviu falar sobre Jesus, que é a palavra. E ela falou, eu vou dar continuidade, eu vou conhecer. Onde será que ele está? Porque se eu apenas tocar um pedacinho, se eu tiver um pequeno acesso do conhecimento de Deus, da verdade de Deus, eu serei curada. Apenas um pequeno acesso. Olha aquele centurião, ele ouviu falar sobre Jesus, ele falou, o meu servo está doente, mas se eu for lá e falar para ele falar apenas uma palavra, apenas um pequeno acesso do conhecimento da palavra de Deus, ele será curado. Ele nem precisará entrar na minha casa, ele vai lançar uma palavra, e a palavra dele que sustenta todas as coisas. E é responsabilidade nossa cada uma dessas respostas. Cada um desses solos não é determinante na nossa vida. Eu nasci solo pedregoso, nunca vou ser solo fértil. Não.
E se a gente que busca, é o modo que a gente recebe a palavra. A gente vê lá em Oséias 4:6 uma confirmação disso. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Olha o exemplo de que tem sim como rejeitar e como receber a palavra de Deus. O conhecimento, ele não é um dom que a gente adquire. O conhecimento da palavra de Deus não é assim uma coisa que, eu nasci com isso e já era, só ler uma coisa que eu já vou entender. Não, o conhecimento, ele é uma busca insaciável por conhecer mais de Deus. Lá em Provérbios fala que a gente tem que adquirir o espírito da sabedoria. É uma busca insaciável por querer conhecer mais de Deus, para que Ele nos dê acesso a esse conhecimento. E a gente parte por último ponto, que a gente vai falar um pouquinho sobre o fator determinante da frutificação, que é o entendimento. Você só dará frutos se quiser entender a palavra de Deus. Claro que a gente sabe que a gente só vai entender o que está escrito na palavra de Deus através do Espírito Santo. Mas a responsabilidade de dizer sim, eu quero entender a palavra de Deus, eu quero ter o conhecimento de Deus, é a partir da gente. Deus fala em Tiago 4, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. É uma resposta, Deus quer uma ação. A gente não vai conseguir entender sozinho a palavra de Deus, mas a gente precisa querer conhecer a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E a gente pergunta como que a gente pode mudar esse tipo de solo. Eu reconheci que eu não sou o solo fértil. O que eu posso fazer? Oração. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Como que a gente acessa esse conhecimento sobrenatural de Deus? Orando. Glória a Deus, aleluia. Uma vida de oração baseada em encontrar as riquezas de Deus. A gente está correndo atrás de Deus. Deus, eu quero saber mais de você. Eu quero te conhecer. É só assim que a gente vai acessar esse lugar. Quando a gente ora, a gente acessa um nível que a gente não conhece. A gente acessa as riquezas de Deus, os seus juízos, os seus caminhos, as coisas grandes e maravilhosas que Ele tem para nos anunciar. Orando em línguas, a gente acessa esse lugar dos mistérios de Deus. Porque quando a gente está falando em línguas, a gente não sabe o que a gente está falando, mas o Espírito está edificando a nossa alma. Glória a Deus, aleluia. Os mistérios de Deus estão sendo revelados ao nosso Espírito. Deus quer que a semente germine e floresça, mas acima de tudo, que ela dê fruto. Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer nos anunciar as coisas do reino dele. Ele quer nos contar as coisas do reino dele. Olha os discípulos. Com os discípulos, Jesus não falava por parábolas. Ele falava normalmente, porque eles queriam acessar esse conhecimento. Mas com o povo era por parábolas, porque ele queria ver se aquele povo queria entender a palavra de Deus. Olha lá em Salmo 119, 17 ao 20. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Olha o que o salmista está falando. Não me esconda a tua palavra, me revela o segredo da tua palavra. Eu preciso dos teus mandamentos, eu preciso da tua lei. Desvenda os meus olhos, a minha alma está quebrantada. Eu preciso conhecer mais de Deus, eu preciso da tua palavra. E para a gente acessar, a gente precisa renunciar. Porque muitas das vezes a gente quer conhecer a palavra de Deus, mas a gente fala que não tem tempo. Mas na verdade a gente não está gerindo o nosso tempo. A gente precisa renunciar o nosso tempo, as nossas vontades, os nossos prazeres das coisas mundanas. Porque é muito prazeroso ficar assistindo série, ficar vendo Reels. Isso é prazeroso para a nossa alma. Mas a gente tem que fazer a nossa alma querer o conhecimento de Deus, porque isso são coisas que têm fundamento. É a nossa esperança, a palavra de Deus. Não adianta a gente vir aqui no culto de oração e orar só hoje. A gente precisa orar todos os dias, em todo o tempo, meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. Para que no fim a nossa casa esteja construída sobre a rocha. E
Quem é a rocha é Jesus, que é a palavra. E assim virá a dificuldade, virá a provação, virá a ansiedade, o luto, a depressão, mas a gente vai passar por cima, porque Ele estará conosco. Nós estaremos com profundidade no conhecimento de Deus. E nós sabemos que se a gente acessar apenas uma parte, isso já é muito. Nós precisamos achar esse lugar. E nós temos acesso a esse caminho, que é por meio de Jesus Cristo. Ele é a porta, Ele é o pão que desceu do céu, Ele é tudo que nós precisamos. É Ele que sustenta o universo inteiro. Você já parou para pensar nisso? Ele sustenta o universo. Ele não pode nos sustentar nas nossas angústias, nas nossas tristezas. Ele pode nos sustentar, mas nós precisamos estar baseados na Sua palavra. Nós precisamos querer entender a Sua palavra, buscar a Sua palavra, buscar os mistérios de Deus. Ele nos sustenta. E através de Jesus Cristo hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos. A gente pode acessar a paz que excede todo entendimento através de Jesus Cristo. E quando vier a circunstância, nós não seremos abalados. Nada nos abalará, porque nós estamos firmados sobre a rocha. Sobre a rocha que é Jesus Cristo. Então que todos os dias nós possamos buscar a palavra de Deus, buscar o entendimento e o conhecimento da palavra de Deus, porque nós sabemos que se nós estivermos firmados na palavra de Deus, nada vai nos abalar, nada. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Boa é essa palavra. Se coloquemos em pé, recebam a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Acho que eu vou aprender a cantar. Essas mulheres pregando desse jeito, assim. Vou aprender a cantar ou vou fazer outra coisa. Deus abençoe a glória por esta palavra da parte de Deus na nossa vida. Venhamos nos firmar na palavra do Senhor. Aquele que está firmado na palavra, rocha, vem tempestade, vem vento, vem fofoca, vem crítica, mas ele permanece. Mateus escreve aquele que está firmado, mas Lucas escreve aquele que cavou bem fundo. Tirou areia, foi cavando até encontrar uma rocha. E ali firmou a sua casa. Essa casa não será abalada. Quem está debaixo da palavra de Deus não se abala com notícia ruim, não se abala com nada que o inimigo lança para tentar te abater. Você permanece firme, constante e sempre abundante. É isso que eu ministro na sua vida esta noite. Eu já vou encerrar, mas eu ministro que você permaneça firme no Senhor. Eu ministro que você permaneça inabalável, independente da situação, independente do que está passando, mas eu quero declarar firmeza hoje, nesta noite, em nome de Jesus, que você venha permanecer de pé, constante na obra do Senhor. Saiba que o Espírito do Senhor, Ele se move ainda sobre a face do abismo. Ainda que esteja um caos, o Espírito do Senhor está se movendo. Ainda que esteja uma bagunça, o Espírito do Senhor se move. Ainda que as coisas saíram do seu controle, saiba, o Espírito Santo de Deus está se movendo. Ele não deixa de fluir, Ele não deixa de se mover. Ele continua fluindo e se movendo sobre a face do abismo. Gênesis 1:2. Ele move pela face do abismo, ainda que seja um caos, o Espírito do Senhor está se movendo. Vai debaixo da bênção, meu irmão. Não deixa nada roubar a sua bênção essa noite. Não deixa nada roubar a palavra que o Senhor está semeando em boa terra. Eu declaro, a palavra está caindo em uma boa terra esta noite. O inimigo não vai roubar a porção a qual o Senhor plantou hoje no seu
seu coração, esta palavra dará fruto a 100, 60 e 30 e vai frutificar para a glória do Senhor. Eu quero orar, mas se houver alguém que queira uma oração especial, seja uma causa impossível, seja uma situação que só você e Deus sabe que você está passando e você precisa vir aqui receber deste humilde servo de Deus nessa oração, vem à frente, nós já vamos orar e encerrar. Vem à frente com fé que o Senhor Deus é Deus de resposta, Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de maravilhas, Ele é Deus que faz o que é impossível aos homens. Para Deus tudo é possível, irmão, se você acreditar e tiver fé, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Se houver alguém ainda, vem à frente. A oração vai ser coletiva, mas a operação de Deus será no individual. Oh Jesus, a oração vai ser coletiva, mas Deus vai operar no individual da vida de cada uma dessas irmãs que estão aqui na frente. Se você não teve coragem para vir, o Senhor vai te alcançar aí nesse lugar. Deus, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Jesus. Todo o poder está em Tuas mãos. Eu quero, Senhor, pedir que o Senhor quebre o arco do inimigo esta noite, que o Senhor corte a lança dele, e que o Senhor queime os carros no fogo, e que o Senhor venha aquietar os nossos corações, principalmente, Senhor, no coração destas servas de Deus que aqui estão nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus eu peço, arranca toda preocupação com o que haverá de comer, com o que haverá de vestir, com o que haverá de fazer no dia de amanhã. Eu sei que Tu és um Deus que está preparando tudo. O Senhor ministra o meu coração, dizendo que Tu és um Deus que prepara, abre caminho no ermo, faz brotar flores no deserto. Eu ministro esta palavra sobre as minhas irmãs que aqui estão nesta noite, aqui na frente, Senhor. O Senhor sabe o que passa, o Senhor sabe a preocupação, e eu quero ministrar em nome de Jesus que o Senhor cuide de tudo. Tu és o provedor. O Senhor abre porta onde não há portas. O Senhor abre a porta que o homem fechou, mas o Senhor Deus abre esta porta nesta noite. Toda porta fechada por um homem sem autorização, eu declaro, Senhor, que esta porta seja aberta. Tu és o Deus que opera milagres e maravilhas, e o Deus provedor. Oh Espírito Santo de Deus, Santo Espírito de Deus, enche agora a Tua filha, Senhor. Emaia da Calabarras, essa preocupação, ó Pai. Oh Espírito Santo de Deus, eu repreendo agora. O Senhor está preparando tudo, filho. Acalma o teu coração. O Senhor já tem preparado o enxoval, o Senhor já tem preparado tudo. A maternidade, o médico, já está tudo preparado. Acalma o teu coração, descansa no Senhor teu Deus, porque Ele está abrindo portas nesta noite e diz a você: descansa em mim, porque eu sou o teu provedor. Despeço o teu povo em paz nesta noite, Senhor. Nos guarda, Pai. Nos faça deitar e repousar com segurança nesta noite. Tu és um Deus que dá descanso ao teu povo, e o descanso é uma dádiva tua, Senhor. O Senhor no sétimo dia descansou e promoveu esse dia de descanso, porque é uma lei do Senhor. Por isso eu peço que esta noite todos tenhamos uma noite de sono tranquilo,
tranquila, onde venhamos deitar e repousar com segurança, Senhor, sem preocupação, sem atormentação, ó Pai. Eu quero repreender em nome de Jesus toda perturbação noturna, Senhor, em nome de Jesus. Este inimigo que tem perturbado a noite dos meus irmãos, eu repreendo em nome de Jesus, para que todos tenhamos uma noite de paz, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Vão debaixo da bênção, meus irmãos. Levante a mão, recebam a bênção apostólica, a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo habite em sua vida todos os dias. Quem crê recebe, diz amém. Amém. Deus te abençoe. Dê um abraço para o seu irmão, vai debaixo da bênção, e tenham todos um dia de amanhã abençoado.